um pouco mais da palavra do Senhor. E eu digo para os irmãos que, primeiro, eu fico feliz pela quantidade de irmãos, né? E a sala está bem repleta, né? Pelo início de aula. E que a minha oração, enquanto vocês forem entrando, é que vocês permaneçam até o fim, né? Porque eu digo para os irmãos assim que eu tenho experiência própria nisso e eu sempre incentivo a não parar. Por quê? Quando eu fiz o discipulado, na minha época, era o presbítero Décio e a irmã Jane, lembra deles? Eles davam aula aqui, era até aqui que era de frente para cá, né? E eu fui o único aluno que não faltei, nenhum dia. Teve um dia até de chuva, eu vim com chuva e tudo, me mudei, mas eu não faltei. Quando eu fiz ETAD, eu faltei 3 a 4 aulas, porque o pastor Jorge Lara fez ali reuniões, né, com a liderança, e eu trabalhava na tesoureira da missão, e ele não permitiu eu ir na aula, era na quarta-feira. E eu pedi para ele me liberar 9h30 para eu poder chegar lá, pelo menos ouvir o final da aula, e toda a aula tinha uma prova, então eu não podia faltar. E ainda assim eu não faltei. Então eu posso dizer que eu nunca faltei na ETAD. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu falei para os irmãos ontem na reunião que nós tivemos, né, antecedendo a primeira aula, eu falei que eu faltei uma aula, eu lembro até porque a professora fez uma aula de forma didática diferente, com um vídeo. E eu perguntei para ela se tinha alguma finalidade, né, algum objetivo. E ela disse que não, que era só para comer pipoca e conversar. Aí eu pensei assim, então se for para eu ir comer pipoca, eu como em casa. E fico com a minha família, que às vezes eu estou muito ausente. Então eu não fui só nessa aula, tá? No demais eu não faltei. Então eu digo para os irmãos que nós precisamos ser assim. E tudo que nós formos fazer, procurar fazer com excelência, né? Principalmente quando nós estamos fazendo para o Senhor, né? Então assim eu digo para os irmãos que oração e estudo da palavra do Senhor são situações assim que exigem de nós uma disciplina maior, tá? Então oração e estudo da palavra são geralmente momentos na nossa vida espiritual que mais dificuldade nós temos. Mas por quê? Será por quê? Porque é onde nós obtemos as vitórias. É onde nós vamos ter mais conhecimento de Deus e mais intimidade com Deus. E é por isso que o adversário luta, tá? Então, se nós quisermos vencer, nós vamos vencer. E aí vai chegar dias que vai chegar alguém na sua casa, procure, né, antecipar e dizer à pessoa que você, mesmo que venha na aula, daqui a pouco já está em casa, tenta não faltar, porque quando a gente falta uma aula é igual faltar no culto. A gente vai se acostumando. E quando a gente vê, a gente já não tem mais força. Eu sempre comparo isso quando eu parei de fazer a oração das 10 às 11, segunda a quinta. Eu orei uns 10 anos, irmãos lembram? E eu pensava assim, ó, o último ano da faculdade estava muito forte, muito corrido. Aí eu disse assim, não, eu vou parar só uns meses aqui para eu terminar a faculdade e depois eu volto. Só que, quando eu terminei a faculdade, que eu pensei em voltar, eu me senti que nem Sansão. Quando ele brincou, né, com o pecado, e Dalila cortou lá o cabelo dele, as tranças, que era o último dos segredos do voto do nazireado. Tem gente que pensa que é por causa do cabelo. Não é só por causa do cabelo. Foi porque ele já tinha feito tudo que não devia. E agora falou o último que faltava. E aí acabou então se afastando totalmente daquilo que era o voto dele com o Senhor. E aí eu disse assim, não, agora eu vou voltar. Irmãos, eu estou até agora para voltar. E aí, o que aconteceu com Sansão? Sansão, os filisteus vêm aí, né? A vozinha lá da abençoada. Aí o que ele disse? Irei, me levantar-me-ei e irei contra os filisteus. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor havia se retirado. Ele não sabia. Ele achou que ele tinha toda a força, mas ele não conseguiu. Foi preso, foi cego, foi escarnecido e assim por diante, como os irmãos conhecem a história. Então, irmãos, sejam bem-vindos e pegue firme, tá? Pegue firme, que no final vocês vão ver o quanto vai ser importante para a vida de vocês. Então, nós vamos fazer uma apresentação breve aqui do curso, que nós vamos reutilizar a nossa lição. Hoje eu passei para o Danielzinho em PDF, porque hoje todo mundo tem celular, tem smartphone,
pode utilizar no celular. Porque as lições, como nós não temos mais para comprar, essas são as únicas que nós temos, a gente disponibiliza para os irmãos na sala, mas para retornar, para nós darmos continuidade sempre com as mesmas lições. Senão a gente poderia doar ou vender, que quando nós vendíamos era o preço que a gente comprava, era só repasse, né? Mas nesse caso a gente não está podendo fazer isso porque mudou até as lições. Mas o conteúdo dessas lições são muito maravilhosos, tá? Eu vi muito crescimento na obra do Senhor, no discipulado, de obreiros serem formados aqui com essa lição. E aí o conteúdo dela é muito maravilhoso, é muito completo, tá? Então assim, ó, a lição número 1, ela tem 3 passos para seguir, tá? Então você tente memorizar isso. Seria interessante, os irmãos que quiserem trazer pelo menos um caderninho, fazer algumas anotações. Eu tenho como exemplo o irmão Vanildo. Ele fazia isso sempre. O irmão Vanildo se tornou professor e depois foi para o Lar Brasileiro e agora está liderando adolescente, pré-adolescente. Então, porque ele absorveu bem esse conteúdo, porque ele não esqueceu mais, tá? E aí tudo que você anota, dificilmente você esquece. Eu quase não tenho o costume de anotar em papel, né? Assim, trazer um papel para anotar. Mas eu anoto na Bíblia, anoto nas lições, então todas as lições eu estudo e escrevo, tá? Então por isso que eu acabo também, de certa forma, absorvendo melhor também. Ó, minha Bíblia também faço isso, tá? Então, tudo que eu tenho de material assim para estudo, eu sempre escrevo nele. Então são 3 passos, tá? Para os irmãos terem isso como meta. Primeiro, a lição número 1, que é a lição de hoje, conhecendo a Bíblia, tá? Por que é a primeira lição? Porque esses passos aqui, eles são de forma didática, né? Vamos dizer assim, estabelecido para que um novo convertido venha entender o primeiro passo, que é a Bíblia. A segunda lição, que faz parte do primeiro passo ainda, conhecendo a Deus. Porque essa Bíblia, ela mostra um Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia. Na terceira lição, temos conhecendo a igreja, conhecendo a salvação, melhor dizendo. Por quê? Porque essa Bíblia apresenta um Deus que salva. Na aula 4, conhecendo a igreja. Por quê? Porque essa Bíblia mostra um Deus verdadeiro que salva e que nos torna igreja. E a quinta lição, que aí fecha-se então o primeiro passo, que é conhecendo o valor da oração. Porque essa Bíblia ensina um Deus verdadeiro que salva, que nos torna igreja e que nós precisamos orar para termos comunhão com o Senhor. Então esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo é a lição 6, 7 e 8. A lição 6, 7 e 8 já não tem mais como título conhecendo. Por quê? Porque os primeiros passos para se tornar um discípulo você já passou. Aí você já começa então o discípulo e a fé, porque você já conheceu os primeiros passos para se tornar um discípulo. O discípulo e a fé. Depois, o discípulo e a obediência, porque toda fé precisa ser obediente. E a terceira lição do segundo passo é o discípulo e o dízimo, que é justamente uma das, vamos dizer assim, dos pilares da questão de obediência concernente a não só o Evangelho, mas a igreja em si. Depois nós temos o último passo, que é a lição 9 a 13, que aí nós vamos para umas lições que eu julgo extremamente importantíssima para todo cristão, tá? Que é, primeiro, o discípulo e o Espírito Santo. Por que eu julgo extremamente importante? Porque nós somos pentecostais. Eu sou pentecostal, os irmãos são também. E muitas das vezes, quando nós falamos em Espírito Santo, o que vem na nossa mente? Língua estranha, profecia e etc. É ou não é? A gente já pensa no agito, né? Mas só que nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo. Isso aqui eu utilizei como base, até na verdade me levou a fazer o meu TCC, tá? Da Faculdade de Teologia, foi sobre o Espírito Santo. E não foi nem sobre dom e nem sobre fruto. Foi só quem ele é. Tá? Porque nós precisamos, mais do que nunca, nesses últimos dias, na face da terra, ter intimidade e conhecer o Espírito Santo. Depois, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Então, para viver cheio do Espírito Santo, precisa conhecer o Espírito Santo. Tá? Aí depois nós temos
o discípulo e os dons do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes alguém pensa que ele usa o Espírito Santo. Na verdade, é o Espírito Santo que nos usa. Mas para compreender que Ele é Senhor sobre as nossas vidas e que é Ele que nos usa, nós precisamos nos submeter a Ele. E para nos submeter a Ele, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor que está expressa em Sua palavra. Aí nós temos a lição número 12, o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Aí você está vivendo na dependência do Espírito Santo, aí você dá fruto. Tá? E aí depois nós vamos observar a última lição, que é a lição número 13, o discípulo e o evangelismo. E aí você está pronto então para fazer, né, a obra do Senhor, que é evangelizar e discipular. Geralmente nós damos a lição 13 junto com a lição 13 da revista 2. Por quê? A lição 13 da revista 1, o discípulo e o evangelismo. A lição 13 da revista 2, o discípulo e a missão de discipular. E não tem como você desvincular, tá, irmãos? Evangelismo com discipulado. Tá? Por quê? Porque não tem como. Tem os dois andando juntos. Na verdade, é uma obra só. Ela só está dividida entre temas. Por quê? Para que nós possamos ter maior assimilação. Que aí, por tema, nós vamos assimilando e compreendendo de uma forma mais ampla. Mas, na verdade, tudo isso aqui é Bíblia. Tudo isso aqui é ensinamento da palavra do Senhor. Eu trouxe como um dos livros que eu comecei a ler, e muito bom. Na verdade, ele é praticamente a lição de hoje. Tá? É o livro do Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos, a história e formação do livro dos livros. Tá? Então, muito bom. É um livro aí que eu vi na livraria evangélica agora esses dias. Está a R$32. Tá? Então, de repente, se algum irmão quiser comprar, eu não vendo livro, só estou citando, né? É interessantíssimo, tá? Os irmãos adquirirem, apesar que a lição lá no PDF vai trabalhar muito o que está aqui, tá? Só que aqui é bem interessante porque é um pouco mais amplo, porque é um livro, né, que vai trabalhar outros aspectos que a lição não vai trabalhar, certo? Então, irmãos, na lição de hoje, como já foi lido aqui na introdução, juntamente com o nosso amado irmão, né, natalício, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sempre fiz a ilustração nessa aula, irmãos, trazendo a ideia de uma ministração que eu ouvi há muitos anos atrás na nossa congregação, onde trabalhava-se a ideia judaica de um judeu ter algum tipo, né? Porque na época era lamparina, não tinha luz elétrica e nem pilha para ter lâmpada normal, né? Eu não sei como, mas segundo, né, a mensagem que uma certa feita eu vi, falava de uma forma histórica que eles tinham por hábito ter algum tipo de lamparina que era um suporte por cima dos pés, ou que iluminava, né, o caminho, porque todo mundo que usa uma lanterna, uma lamparina, vai usar para iluminar o caminho. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela está sendo então trabalhada como metáfora, né? Trabalhando a ideia de que ela é a lâmpada para os nossos pés. Então eu pergunto para os irmãos, se eu pegar uma lanterna, né? Vamos supor que esse apagador é uma lanterna, e eu estiver com uma lanterna num lugar muito escuro, onde há necessidade de usar a lanterna porque eu desconheço o ambiente, mesmo que eu esteja dentro de casa, se não tiver luz alguma, geralmente alguma coisa nós tropeçamos. Mesmo que eu sei onde é que é a minha cama, onde é que está o guarda-roupa, mas eu volta e meia eu bato em algum lugar, porque eu não consigo enxergar. Se eu pegar uma lanterna num local, principalmente que eu não conheço, colocar ela debaixo da jaqueta, vai adiantar alguma coisa? Sim ou não? Não, porque eu não vou enxergar, certo? Agora, se eu pegar a lanterna e iluminar a frente do caminho onde eu estou andando, vai adiantar? Sim ou não? Sim. Vai. Por quê? Porque ela vai reproduzir luz suficiente para que eu não venha cair num abismo, não venha cair de repente numa vala, que eu não venha cair de repente num poço, ou eu não venha cair de repente em algum tipo de armadilha, certo? Então a Bíblia, ela é a lâmpada para os nossos pés. E ela é luz para os nossos caminhos. Eu sempre faço a comparação do seguinte:
Às vezes tem alguém que tem a Bíblia na mão, mas ele não está iluminando o seu caminho. Está debaixo da jaqueta. Por quê? Porque o ensinamento que é trabalhado concernente a ela não é o ensinamento correto da parte de Deus. Se não for o ensinamento correto da parte de Deus, vai adiantar a pessoa ter a lâmpada na mão? Vamos lá, irmão. Pode falar. Não. Por quê? Porque está fora, não está de acordo, não esclarece, não ilumina. Tá? Então olha só, uma pequena ilustração, só para os irmãos verem. Está escuro, mas eu tenho uma lâmpada aqui, ó. Olha só, eu já não vou bater mais no púlpito, né? Ó, consigo me desviar, já não vou me atrapalhar. Estou vendo o presbítero Daniel, estou vendo o Aleph, né? Estou vendo o Teteu, consigo enxergar. Agora se eu colocar ela aqui, por mais que eu ainda consiga ver alguma coisa, porque aqui ainda tem uma certa claridade, se for um ambiente que não tem claridade alguma, você não enxerga nada. E adianta ter a Bíblia na mão? Não. Por quê? Porque você precisa entender a palavra como ela é. Porque aí sim, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu e para o nosso caminho. Então, quando a luz chega, a treva vai embora. Tá? Então, eu sempre digo que, no livro do Antônio Neves de Mesquita, ele cita o seguinte: a luz você consegue estudar, você consegue ver a intensidade, a cor e etc. As trevas não. Então as trevas, cientificamente falando, ela não existe. Ela só existe pela ausência da luz. A luz você estuda, a treva não. Só para você ver. Tá? O Antônio Neves de Mesquita utiliza muito isso. Aí nós temos aqui o primeiro tópico, a Bíblia em suas mãos. Tá? Que aí nós vamos observar, por exemplo, alguns pormenores dela. E eu me lembro de uma citação, até quem citou foi o presbítero Adão Bittencourt, numa das aulas de teologia há muitos anos atrás, que ele trabalhava a ideia do, se não me engano, foi o escritor Monteiro Lobato, se não me engano, que uma certa feita alguém deu uma Bíblia para ele e disse assim: olha, leia ela e ache os erros nela, para que nós possamos debater e envergonhar esses cristãos. Leia ela, porque ele é um escritor muito renomado, né, do solo nacional, e ele começou a estudar a Bíblia, começou a estudar, e ele disse: e aí Monteiro, como é que tá? Não, mais um pouco. E ele continuou estudando, lendo. E agora? Você já tem alguma coisa aí para nós? Não, mais um pouquinho. E aí eles chegaram a uma certa feita e ele disse: olha, eu li e não consegui achar defeito nela. Eu comecei a achar defeito em mim. Quanto mais eu lia, mais eu via defeito em mim. E eu comecei a chegar à conclusão que se eu colocar ela lá embaixo, na estante, por mais que ela esteja esquecida, ela é o alicerce. Ela é toda a base. Se eu colocar ela no centro, em cima na estante, bem na parte central, ela é o centro das atenções. Se eu colocar ela na parte de cima, mesmo que esteja lá jogada, ela é soberana. Ela está sobre todas as coisas. Por quê? Porque alguém diz assim, ó, a Bíblia fechada é um livro comum, a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Eu digo para os irmãos que ela fechada, ela é o livro dos livros. Ela não é um livro, ela é o livro dos livros. Ela ainda é a palavra de Deus. Aí eu pergunto aos irmãos: Deus deixa de ser Deus porque alguém não crê nele? Não. Faz diferença para a pessoa, não para Deus. Da mesma forma, se eu não ler, não estudar e não praticar, vai fazer diferença para mim, não para Deus. Então ela é a palavra de Deus. Ou alguém tem alguma dúvida? Né? Porque nós estamos aqui para esclarecer. Se caso alguém tiver alguma dúvida, com certeza nós vamos, né, procurar sanar essas dúvidas, tá certo? Tem toda a liberdade de comentar, de parar a aula e perguntar, não tem nenhum problema, tá certo? Principalmente quando a pergunta é coerente, dentro da lição, não tem problema nenhum, tá? Então nós temos aqui, ó, a Bíblia em suas mãos, tá? Então a palavra Bíblia, irmãos, ela deriva do grego
Biblion quer dizer conjuntos de livros. Tá? Então aqui na verdade é uma biblioteca, porque a Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego biblion, que quer dizer conjunto de livros. Então aqui é uma biblioteca. Tá? Por quê? Porque aqui estão os livros sagrados, né, que compõem a Bíblia Sagrada. E aí nós vamos observar, por exemplo, dê uma olhada rápida nesse livro que está em suas mãos. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? Como eu já falei, deriva do grego biblion, né? Para você descobrir a resposta, primeiro tem de entender que este vocábulo quer dizer livros. Por isso que eu citei no grego para os irmãos o que quer dizer no português. Tá? Isto é, vários livros juntos em um só. Então, você tem na Bíblia Sagrada vários livros que compõem a mesma, a Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, quando se fala assim, ó, por exemplo, eu sempre procuro trazer um pouquinho de teologia para a aula de discipulado, mas eu nunca falo muito de teologia para também não confundir os irmãos, mas apenas para agregar um pouquinho mais de conhecimento. Por exemplo, às vezes você vai ouvir ou vai ler em algum livro de teologia sobre o cânon. O que é cânon? Cânon no grego é vara de medir. O que isso quer dizer? Era uma vara utilizada na época antiga como se fosse um método, tá? Só porque é uma vara de tipo um bambu, certo? E essa vara de medir do grego, que é cânon, quer dizer o quê? Os livros sagrados, que são inspirados por Deus, que é a Bíblia Sagrada, que são os livros que são considerados os livros inspirados. Tá? Então você vai ver, por exemplo, os livros apócrifos, são livros escritos na época da Bíblia, mas não entrou no cânon, quer dizer, não entrou na Bíblia Sagrada. Por que não entrou? Por causa da inspiração. O que é inspiração? A palavra inspiração deriva de um vocábulo grego de junção de palavras gregas. Tel, Deus. Teos, pneustia, quer dizer respirar de Deus. Por isso que a Bíblia fala que toda a Escritura, Paulo fala lá em Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensinamento. Tá? Por isso que Pedro fala, nenhuma profecia foi de particular interpretação, mas homens santos falaram segundo a vontade de Deus, inspirados por Deus. Tá? Aí nós vamos observar, por exemplo, algumas peculiaridades da Bíblia Sagrada. Eu não vou ficar lendo a lição, porque a lição geralmente é para ler em casa, só que os irmãos não vão ter ela em casa, mas tem em PDF. Então a maioria tem celular, então leia em casa a lição correspondente ao dia. Tá? Então, por exemplo, na sexta que vem será sobre conhecendo Deus, aí você leia em casa, tá bom? Então veja bem, a Bíblia tem algumas particularidades que eu acho importante nós falarmos aqui. Por exemplo, os irmãos sabem quais são os materiais que foram usados para formar a escrita da Bíblia? Papiro e pergaminho. Tá? O papiro, pedra, porque Moisés recebeu os 10 mandamentos em pedras, né, em tábuas de pedra. Aí tem o papiro, que foi utilizado pelos egípcios cerca de 3000 a.C. O irmão Décio trouxe o papiro, que eu esqueci de trazer o meu. O irmão Décio foi lá em Israel, trouxe para mim, e eu esqueci de trazer. Ele trouxe, esse aqui é de si. Uma massa. Olha só. Então isso aqui é um papiro, tá? Era utilizado na época bíblica. Aí isso aqui ele comprou lá em Israel mesmo. Foi em Israel ou no Egito? Só em Israel não tem. Então ele comprou no Egito, já dá pra ver, né? Tem um desenho aqui, ó. Né? Então o papiro é uma planta aquática, tá? Que eles pegam ela, esmagam ela assim em cima de uma mesa e colocam bem uma em cima da outra, certinho, vai colocando, e aí amassa ela bem, depois pega sol e ela fica desse tipo de material. E aí eles conseguiram fazer a escrita. Então a Bíblia foi escrita primariamente, depois de pedra com Moisés, começou com papiro. Aí da onde deriva a palavra papel, tá certo? Então veja bem, papiro. E qual era o outro material?
E isso aqui os egípcios já usavam, irmão, já cerca de 3.000 a.C. Então imagina, 3.000 a.C., já 2.000 depois de Cristo, já é 5.000 anos. É muito tempo, né? É bastante tempo até. E aí nós vamos observar que depois foi utilizado, principalmente no Novo Testamento, o pergaminho. E o pergaminho é o quê? É o couro de animal curtido. Então é um material mais resistente. Tá? Na época de Paulo já era utilizado, que ele fala lá a Timóteo, né? Olha, manda trazer lá os livros, os pergaminhos, né? E a capa que ficou na casa lá de fulano e assim por diante, na casa de Carpo. E aí ele pede a capa, porque estava próximo ao inverno, e também os livros e também os pergaminhos. Tá? Então a Bíblia, nos seus primórdios, era escrita em rolos. Tá? E aí tanto o papiro quanto o pergaminho. Depois nós temos aqui, ó, a Bíblia tem 66 livros, tá, irmãos? A Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais, que são livros apócrifos. Geralmente eu trago até alguns livros apócrifos que eu tenho, e hoje eu acabei não conseguindo trazer, mas eu trago para os irmãos manusear e ver. Tá? É interessante, eu tenho um livro grosso assim, que é só livro apócrifo. Tem gente que pensa que é só aqueles 7 da Bíblia Católica, uma infinidade de livro apócrifo. Tá? Então tem ali até a infância de Jesus. A Bíblia não fala, o livro apócrifo fala. Então eles são considerados históricos, mas não inspirados. Você quer ver só? Por exemplo, na infância de Jesus, irmãos, pelo amor de Deus, não vai pregar isso. Vocês nunca viram falar isso na igreja. Estou falando aqui, porque aqui é aula. E vocês precisam entender, porque tem esse contexto histórico, tá certo? Então, por exemplo, na infância de Jesus, segundo o livro da infância de Jesus lá, apócrifo, dizia que Jesus estava brincando com os amiguinhos, quando criança, e numa certa feita, um pai deles lá, de um dos meninos, não gostava que eles brincassem juntos, e trancou aquele menino numa torre. E essa torre tinha uma pequena abertura. E um certo dia, o pai trancou o menino naquela torre, e o menino escutou a voz de Jesus, e o seu espírito se comoveu. Não, parece até que está lendo a Bíblia. Entendeu? Assim, tu lê, ela envolve, porque é a mesma época, né, da Bíblia. Então fica assim, pô, é interessante. E aí ele ouviu a voz de Jesus, seu espírito se comoveu, e ele começou a berrar: Jesus, Jesus, me tira daqui, meu amigo. Aí Jesus ouviu, chegou, conseguiu subir na torre, que não era muito alta, provavelmente, e tinha uma pequena abertura. E ele disse assim: olha, coloca o teu dedo aqui. Aí o menino colocou o dedo e Jesus puxou ele. Seria um milagre, certo? Então, irmãos, qual foi o primeiro milagre na Bíblia Sagrada? João capítulo 2, quando Jesus fez o milagre, o primeiro milagre em Caná da Galileia. Por que esses livros não entraram no cânon, não entraram na Bíblia como inspirado? Porque ele não bate com a verdade, entendeu? Por exemplo, já ficaria 2 interpretações que se conflitariam. Por quê? Jesus falou para Maria: mulher, não é chegada a minha hora. Então quer dizer, aí ela diz: fazei tudo o que ele mandar. Então quer dizer, ela não se intrometeu. Então Jesus ainda não havia feito milagres. E ele fez o primeiro milagre no seu ministério terreno, quando ele já tinha seus 30 anos. Então quer dizer, então aquele livro apócrifo não pode ser aceito como Bíblia. Ele é apenas histórico. Tem outras histórias, que ele ressuscitou um passarinho e etc. Tá? Não vou aqui ficar enumerando situações assim. Eu vi um filme que passou. Ó, tá eu também. Tá vendo como? O passarinho tava bom, pegou na mão assim, fez assim, o passarinho saiu voando. Entendeu? Aí se ele tivesse feito, daí a Bíblia então não poderia estar certa. O Evangelho de João não poderia ser inspirado, porque estaria contando uma coisa que seria uma inverdade. E como nós sabemos que ela é a palavra de Deus, então não tem como um livro apócrifo ser verdade. Entendeu? Aí nós vamos observar, por exemplo, que ela tem 66 livros. Os irmãos sabem a divisão de Novo e Antigo Testamento? Quantos livros tem no Novo? 30. Hã? 39? Não, 37. 27. Novo Testamento, 27. 27. No Antigo Testamento, 39. 39. então 39, tá? No Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então essa aula de hoje, irmãos, ela é uma aula mais de bibliologia, tá? Então ela é uma aula um pouco mais técnica, talvez não fique tão assim espiritual, né? Ainda que não deixa de ser, mas
ela é um pouquinho mais técnica, né, do que as demais, principalmente a de hoje. Então, ela trabalha essa questão de bibliologia que é importante também nós compreendermos, tá? Então, saber em que tipo de material foi escrito, qual foi, né, as línguas originárias. Os irmãos sabem quais são as línguas originárias? Por exemplo, no Antigo Testamento, praticamente 99% de hebraico. E uma pequena parte em aramaico. É bem pouca coisa. Algumas partes pequeníssimas. O Novo Testamento em grego. Tá? E é o grego koiné. Não é o grego clássico. É um grego mais rasteiro. Um grego que todos conseguiam entender. Tá? Então, na época bíblica, no período interbíblico, que entre o Antigo e o Novo Testamento, eu dou essa aula na ETEAG, tá? Que é o período de 400 anos de silêncio. Por que 400 anos de silêncio? Veja bem, irmãos. Deus alguma vez deixou de falar? Não. Deus sempre fala, certo? Só que é chamado pelos teólogos de 400 anos de silêncio porque Deus não utilizou o ministério profético do Antigo Testamento. Tanto que o último profeta quem é? João Batista, que é aqui no comecinho do Novo Testamento, o precursor de Jesus Cristo. Tá? Então João, ele é o último profeta do Antigo Testamento, tá? Que é o precursor de Jesus Cristo e já inicia-se então o Novo Testamento. Tá? Então você vai observar que Deus não utilizou do ministério profético. Aí é o que eu acho interessante. A maioria, uma grande parte dos livros apócrifos foram escritos mais ou menos de 200 a.C. até mais ou menos um pouco depois também de Cristo. O que eu aprendo aqui, irmãos? É que quando Deus se cala, não utiliza de profeta, o homem fala. Entendeu? Aí eu utilizo muito os dias de hoje na igreja. O camarada é usado em profecia. E ele é usado. Só que às vezes as pessoas querem manter uma certa espiritualidade ou aparência. Isso aconteceu comigo quando eu me converti. Quando eu comecei a pregar, irmãos, as primeiras vezes, assim, eu dava cada lambada e a minha mão formegava, eu estava cheio, porque eu orando e buscando e tal, minha mão formegava, a boca formegava, eu estava cheio. Eu olhava, qualquer coisinha de errado, já me dava uma ira santa. Uma vez eu vi um irmãozinho botar o pé no banco assim, ó, eu olhei assim, já deu vontade de falar alguma coisa para ele, porque no meu coração veio aquele texto, o zelo da tua casa me consome. Mas não é porque eu estava bravo, é porque eu estava muito cheio de Deus, e aí você começa a achar que é superior aos outros. E aí Deus começou a me deixar na prova. Aí eu comecei 2 anos só cheio, aí depois 2 anos sem nada. Aí eu me apavorava. Aí eu comecei a entender, irmãozinho, mais dificuldade, quando o irmão se enfraquece, quando o irmão peca, quando o irmão não consegue. Daí eu comecei a entender. Aí eu já comecei a descer um pouquinho do pedestal. Ainda que eu não estava porque eu queria. Eu falava porque eu estava cheio. E aí tu pensa assim, meu Deus, por que só eu estou cheio e o irmão do lado parece que não sente nada? Eu chegava a pensar assim, mas eu nunca falava, estou falando agora. Tá? Mas foi uns momentos que aconteceu isso. Mas depois eu fui entendendo também os irmãos. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, para não ser nem de mais nem de menos. Ser temperado. Tá? E aí nós vamos observar que esse período aqui, ó, por exemplo, aí eu digo assim, aí o irmãozinho está sempre profetizando. E eu na época comecei a pregar e estava empolgado. Só que tinha dia que eu não sentia nada, assim, tão empolgado. E aí, para manter aquela aparência, eu tinha que ou disfarçar que eu estou cheio, ou eu falar a verdade, pregar normal. Aí o que eu optei? Eu vou ter que lutar, irmão. Quando nós criamos uma aparência, isso é perigoso. Nós temos que se esforçar, se escabelar, desculpa a expressão, se quebrar, se manobrar para manter a aparência. Quando a gente é o que é, a gente não precisa nada disso. Aí é Deus que aparece. Sabe por quê? Porque eu tenho que entender. Eu sabe o que eu fazia? Eu estudava para tentar pregar e impressionar os outros. Não acontecia nada. Aí quando eu estava triste, que eu não queria mais saber, aí vinha uma oportunidade, aí eu com mais humildade, sem nada, isso era aprendendo, né, no início. Aí eu pregava de forma